A situação continua bem complicada e preocupante no Oriente Médio. Desde o ataque que nós vimos na última terça-feira, a retaliação de Israel contra o Irã é o assunto mais importante das políticas internacionais, militares e até econômicas. Porque essa retaliação aparentemente vai vir a qualquer momento, inclusive com grande apoio dos Estados Unidos. Como isso vai impactar commodities pelo mundo, especialmente gás e petróleo, muito produzidas na região. E como isso, claro, vai impactar o próprio Bitcoin, criptomoedas e outros investimentos. É um pouco sobre isso que eu vou tentar responder e analisar com você no vídeo de hoje, mas antes disso, eu quero que você já se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhum outro vídeo, nenhum outro assunto, de tantas coisas importantes que estão acontecendo. Sem mais delongas, bora lá. Biden, presidente dos Estados Unidos, negociações em andamento sobre possível ataque israelense às instalações petrolíferas do Irã. O Biden não quer que haja um ataque israelense contra as usinas nucleares do Irã, que é algo mais focado em danos menores, mas focado nas petrolíferas. A gente vai ver daqui a pouco a importância da produção iraniana e da região como um todo do petróleo internacional, tá? Então isso, claro, tem impactos diretos. Outra fonte aqui, CNN, Pentágono diz que está conversando com Israel sobre resposta ao ataque do Irã, porque os Estados Unidos disseram que vão apoiar, não só aprovam, não só acham que tem que acontecer, como eles querem participar mesmo. Os Estados Unidos acharam absurdo o que aconteceu, então os Estados Unidos querem participar, eventualmente até ativamente, enviando caças, enviando bombas para atacar o Irã, depois de tudo que aconteceu nessa última terça-feira. E aí, como reflexo do que está acontecendo no Oriente Médio, essas discussões sobre o ataque israelense que deve acontecer a qualquer momento, ninguém sabe ainda se vai ser hoje, amanhã, final de semana, daqui a uma semana, daqui a um mês, não se sabe quando, deve ser algo rápido, deve ser algo mais rápido do que mais postergado, e como reflexo a tudo isso, obviamente, a gente vê essa situação. Petróleo bruto dos Estados Unidos salta enquanto Biden comenta sobre o que é, sobre a tradução saiu errada, né? Que eu traduzi aqui para vocês. Sobre a possível retaliação de Israel contra o Irã. É claro, porque o petróleo é produzido essencialmente no Oriente Médio, não só, claro, mas tem uma grandíssima concentração no Oriente Médio. E qualquer coisa que aconteça lá traz preocupações sobre preço do petróleo. Preço do petróleo está relacionado diretamente a inflação, e inflação é o grande objetivo do Fed no seu controle. Então você percebe como está tudo interligado nesse momento, e você percebe como essa é a grande preocupação do momento. Será que vai ter o ataque? Na verdade, será não, vai ter o ataque. Mas como vai ser esse ataque? Vai ser contra as petrolíferas? Atacar a produção de petróleo? Será que o Irã pode reagir como? Fechando o Estreito de Hormuz. Eu já falei para vocês no último vídeo sobre o Estreito de Hormuz, que está localizado exatamente aqui. Este aqui é o Estreito... Opa, foi meio rápido. Este aqui é o Estreito de Hormuz, tá? É essa pequena península, esse pequeno trecho de água entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos e o Omã de outro lado. E o que acontece? Olha, esta região tem uma concentração gigantesca de petróleo, de escoamento do petróleo internacional, porque temos produção na Arábia Saudita, no Iraque, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, próprio Irã. E aí eu vim aqui e perguntei ao ChatGPT qual que é a relevância do Estreito de Hormuz para a produção e distribuição do petróleo internacional. E olha, é uma das passagens marítimas mais estratégicas e cruciais para a produção e distribuição do petróleo. Cerca de 20% do petróleo comercializado mundialmente passa por essa rota, o que significa mais ou menos 17... Ficou horrível essa cor, né? O que significa mais ou menos 17 milhões de barris de petróleo por dia, tá? Então, odiei também essa cor. Então, realmente, uma concentração, 20% do petróleo do mundo passando por essa rota é uma concentração gigantesca, tá? Uma concentração muito importante dessa região. Grande parte do petróleo vem de países da Arábia Saudita, como falei, Irã, Emirados Árabes, Iraque e Kuwait. Além do petróleo, o estreito também é uma via essencial para o transporte de gás natural, especialmente no Catar, que é um dos maiores exportadores desse recurso. Mostrei para vocês aqui o Catar está aqui, o Estreito de Hormuz aqui, então saem os navios do Catar para o resto do mundo, passando exatamente por esse estreito. O que mais Chat nos falou? Se houvesse uma interrupção significativa no tráfego pelo estreito, isso poderia causar
um aumento imediato dos preços do petróleo e danos econômicos negativos para a economia global. Então é essa a preocupação dos investidores no momento. O que vai acontecer? Se o Irã vai fechar o Estreito de Hormuz, como isso vai prejudicar o escoamento do petróleo e do gás natural pelo mundo. Não o gás natural, né? É o gás liquefeito, né? Gás natural liquefeito. E como que essas commodities vão reagir em termos globais, né? Como que vai ser essa reação em termos globais, impactando aí sim inflação, impactando aí sim outros mercados, tá? O petróleo já sobe forte. Estou aqui na plataforma da Quantifury, como você sabe, negocia não só criptomoedas, mas também commodities e outros ativos globais. Se eu colocar aqui para você ver WTI, que é o petróleo americano, olha aqui. Você vê como só nessa semana tem 7% de alta do petróleo. E se eu colocar no Brent, que é o petróleo europeu, a gente vê uma situação similar de alta relevante, tá? Então uma alta relevante aqui nessa semana de 9%. Este petróleo que vinha caindo, né? Desde março de 2024 a gente vinha nessa tendência de baixa, agora volta a subir de forma relevante, tá? Então a gente já vê o petróleo subindo de forma relevante nas cotações internacionais. E aí eu volto. O principal aqui é entender como isso vai impactar a inflação. Ou se o Fed pode chegar e falar, olha galera, eu estava reduzindo aqui o juro americano, eu estava confiante na queda do juro no controle da inflação, mas eu não esperava que ia ter um ataque do Irã contra Israel. Ou que o Irã fosse fechar o Estreito de Hormuz, ou que Israel fosse, inclusive, atacar petrolíferas no Irã. Portanto, aquela redução do juro americano que eu estava fazendo, vou dar uma segurada, vamos esperar melhor, vamos esperar mais para ver o que vai acontecer no mundo inteiro. Eu estou especulando, o Fed não falou absolutamente nada sobre isso, mas são cenários que a gente precisa trabalhar e que a gente precisa entender que pode sim trazer algum tipo de preocupação. Em virtude de tudo isso, agora eu vou vir aqui no TradingView, o dólar está subindo, DXY está subindo bastante. A gente via as últimas semanas, deixa eu tirar aqui esses desenhos aqui só para a gente ver melhor, olha. A gente via nas últimas semanas o DXY caindo, vinha caindo bastante ao longo das últimas semanas. A gente falava sobre a perda, inclusive, de um suporte importante e nessa semana disparando para cima. Por quê? Porque com esses riscos, com esse medo do que pode acontecer no cenário internacional, os investidores buscam proteção, buscam ativos de proteção, buscam, portanto, dólar, buscam, portanto, ouro. O ouro também está subindo. Olha aqui, o ouro. Cadê o ouro aqui na minha listinha? O ouro no mercado internacional, batendo quase recorde nesses últimos dias. Teve uma alta relevante aí nos últimos dias. Na terça-feira, o dia do ataque subiu bastante. Chegou perto do recorde histórico. Ontem quase subiu e hoje teve uma quedinha, mas tentando se segurar. Ou seja, os mercados estão preocupados. Bernardo, significa então que agora eu tenho que vender meus bitcoins, tenho que vender minhas criptomoedas, tenho que me desfazer de tudo. Esse é o grande medo, esse é o grande perigo. Preciso sair vendendo e buscando ouro e dólar? Não, calma. Mas eu quero te trazer aqui um cenário para você planejar os seus investimentos. Pode ser que o Bitcoin derreta, pode ser que não aconteça absolutamente nada. Na guerra da Ucrânia, se a gente for lá para fevereiro de 2022, a gente vê que na guerra da Ucrânia, a gente teve aí uma situação de... Então aqui na guerra da Ucrânia, se a gente for lá no momento do início da guerra, nós tivemos aqui uma queda e depois uma recuperação. Claro, mas já estávamos em bear market e o mercado continuou caindo não por conta da guerra da Ucrânia, mas por conta de outros fatores. Eu não acho que seja o caso de você vender suas criptomoedas, vender seu Bitcoin, mas de ter cautela. Ir fazendo aquelas compras parceladas, compras aos poucos e comprar, claro, por uma corretora que seja taxa zero, para você não perder dinheiro, além das questões internacionais, dos riscos, não perder dinheiro com taxas. É por isso que a gente está com essa parceria com a Quantifury, que tem taxa zero para comprar, vender, negociar criptomoedas e vários outros ativos, commodities, ETFs, ações americanas e muito mais. Com o TradingView gratuito, você acessa o TradingView aqui gratuitamente e ainda ganha R$ 1.250, até R$ 1.250 em recompensas ao abrir a sua conta por meio do meu link de parceria, que está aqui na descrição do vídeo, tá? E falando em TradingView e em Quantifury, eu quero ver agora o Bitcoin, tá? Por quê? Porque dentro desse cenário como um todo, a gente teve, olha, foi na terça-feira esse início, né? Então aqui, ó, na terça-feira
foi dia... Que dia foi terça-feira? Terça-feira foi dia 1º de outubro, né? Então foi essa queda aqui, dia 1º de outubro. Tivemos essa queda aqui do Bitcoin, que já vinha caindo nos últimos dias, tá? E desde então o Bitcoin parece estar encontrando um pouco de suporte aqui nesta região. Uma região importante, se a gente puxar essa região aqui atrás, a gente vê que houve outros momentos em que o Bitcoin também encontrou suporte nessa região, tá? Ó, se eu der aqui um zoom grande, veja como tivemos suporte nessa região várias e várias vezes no passado, tá? Várias e várias vezes no passado tivemos suporte nessa região, aqui indo até mais para trás, mais suportes aqui identificados. Então uma região importante de suporte do Bitcoin, que o Bitcoin está se segurando. E um outro ponto muito, muito importante que eu venho dizendo para vocês no meu grupo do Telegram, então se você não estiver no meu grupo do Telegram, você tem que entrar, porque no grupo do Telegram eu mando várias análises gratuitas ao longo do dia. Não tem por que ficar de fora do grupo do Telegram, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas no grupo do Telegram eu falei, olha gente, é muito importante que o Bitcoin consiga ficar acima da média de 50 dias, tá? A média de 50 dias é essa azulzinha. E veja que nós estamos há 3 dias conseguindo ficar acima da média de 50 dias. Todos os dias o preço veio abaixo da média de 50 dias, todos os dias o preço conseguiu retomar e fechar acima da média de 50 dias. Caso isso se confirme, caso o preço consiga realmente ficar acima da média de 50 dias, é uma manifestação importante da força compradora. É a força compradora nos dizendo, opa, a queda veio até a média de 50 dias, abaixo daqui eu não topo, não quero brincar mais. Então abaixo aqui da média de 50 dias eu não quero brincar, eu quero que o preço fique acima da média de 50 dias. Portanto, é uma manifestação importante do que a gente pode esperar aí eventualmente de manifestação. Ou seja, o preço ficando acima da média de 50 dias é algo positivo, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Segundo ponto importante para vocês observarem, além da média de 50 dias, é Ichimoku. Falei isso no último vídeo também. O Bitcoin veio tocando aqui em Ichimoku, né, ficando aqui em Ichimoku, sem perder, tá? Então não tivemos a perda do indicador de Ichimoku. O preço veio, atingiu, mas não conseguiu perder essa região importante de Ichimoku. Importante que o preço consiga se manifestar e consiga se segurar acima de Ichimoku. E por fim, nós temos aqui Alligator. Mostrei para vocês também o preço batendo na média azul e conseguindo, por enquanto, pelo menos, ficar na média azul. O que é mais uma indicação importante de que, enquanto estivermos nesta configuração, tudo isso pode se tratar somente de um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então veja aqui você comigo, olha, fundo mais alto, fundo mais alto. Então, a princípio, a gente pode estar diante de um fundo mais alto do que o fundo anterior, sem que necessariamente haja uma inversão ou uma reversão para baixas, tá? E se a gente traçar aqui uma retração de Fibonacci, nós estamos, no momento, tentando nos segurar na retração de 61%. Então, enquanto o preço, em resumo, enquanto o preço conseguir ficar acima da média de 50 dias, acima de Ichimoku, acima de Alligator, estamos em uma situação de correção. Não tivemos uma reversão da alta para baixa. E além disso, enquanto o preço estiver acima aqui deste último fundo, este último fundo mais ou menos em 57.500, 57 mil dólares, nós estamos com um fundo mais alto. Não houve um pivô de baixa, ou não houve nem a perda do fundo anterior, ou seja, o Bitcoin ainda está numa formação de fundos ascendentes, fundos mais altos. Ou seja, isso até agora é sim uma correção. A coisa começa a mudar um pouco de figura se perdermos os indicadores mencionados anteriormente, perdermos, de novo, média móvel de 50 dias, Ichimoku e Alligator, e se perdermos o fundo anterior do diário, aí sim teríamos um fundo mais baixo que o anterior, teríamos uma situação mais estranha, por assim dizer, tá? E mostrando para vocês aquela nossa já conhecida linha de tendência de baixa, né? Ela continua aqui se desenvolvendo. Então o preço chegou lá, que aqui eu estou no gráfico diário, se eu juntar ela aqui um pouquinho mais, eu estou gostando mais do gráfico de 3 dias. Tem me mostrado perfeitamente bem, olha só. Gráfico de 3 dias a gente tem isso, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
toques nessa linha de tendência de baixa, nessa linha de resistência, trazendo aquela velha, como já mencionei, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, em algum momento a gente vai ter o rompimento dessa linha de resistência, ainda não é o caso agora, mas vamos ver se o preço vai parar por aqui e encontrar suporte, como estamos vendo no momento, no curtíssimo prazo, ou se vamos ter mais baixas, para retestar aqui os 57 mais ou menos, e eventualmente voltando até os 53, tá? Tudo vai depender do que acontecer no Oriente Médio nesse momento, que eu vejo como o principal fator de risco, por isso esse vídeo mais temático sobre os acontecimentos. Um pânico muito maior poderia trazer o Bitcoin de novo para os 48 mil dólares ou abaixo, a depender do pânico, tá? Não acho, você fala, Bernardo, qual que é o seu palpite? Muito difícil, né, fazer qualquer tipo de especulação por aqui. Eu vou fazendo análises ao longo do dia no meu grupo gratuito do Telegram. Então você tem que entrar no grupo gratuito do Telegram para acompanhar tudo o que está acontecendo de uma forma muito mais rápida e, de novo, de graça, sem pagar nada. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas eu acho que a gente vai ter aí um saculejo de volatilidade, a gente pode ter aí algum susto no mercado, mas não acho que o Bitcoin perde a sua tendência de alta no longo prazo, tá? A gente pode ter uma queda aí para 53 de novo, mil dólares, pode. Uma queda para 56, uma queda para 48, mais difícil, mas pode acontecer. Eu fiz compras, mencionei no vídeo passado, usando o Fibonacci que eu mostrei para vocês, esperando e acreditando que a gente vá ter continuação da alta, mas eu fiz essas compras antes aí da questão da guerra piorando no Oriente Médio. Mas estou comprado ainda para fins de trade pela Quantifury, porque eu tenho taxa zero, não pago absolutamente nada. Convido você, inclusive, a abrir sua conta na Quantifury. O link está aqui embaixo também. Não tem por que você não usar a Quantifury, não tem por que você pagar taxa e lucrar menos com seus investimentos pagando taxas. Então venha para a Quantifury, link está aqui embaixo. Taxa zero, comissão zero, sem spread manipulado, trade view de graça e você ainda ganha até R$ 1.250 em Bitcoin ao abrir sua conta pela minha parceria, com o link necessariamente está aqui embaixo. Dito tudo isso, estou sim comprado, estou acreditando que a alta vai continuar, mas poderemos ter alguns grandes saculejos de volatilidade a depender da situação do Oriente Médio. Agora eu quero saber de você, a sua opinião. Você acha que o Bitcoin vai desabar por conta da guerra no Oriente Médio? Ou não, você acha que o Bitcoin vai conseguir se sustentar? Me diga nos comentários a sua opinião. Me diga nos comentários a sua opinião, com o microfone quase caindo aqui no meio da gravação, causando um grande estrago. Me diga aí sua opinião sobre o que vai acontecer no Oriente Médio e o que vai acontecer com o Bitcoin em razão dessa guerra e desses acontecimentos. E faça o que eu te pedi no começo do vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber os avisos dos próximos vídeos. Muito obrigado, um grande abraço, nos vemos no grupo do Telegram, gratuito para você receber minhas análises, e nos vemos na Quantifury, os 2 links na descrição do vídeo. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Valeu!